capítulo 4, hoje a partir do versículo 13, ok? Hoje a partir do versículo 13. Esse capítulo 4, ele pode ser dividido em 3 blocos, né? Ele pode ser dividido em 3 temas ou em 3 etapas. E a primeira etapa e a segunda, o pastor Rafael abordou com a igreja no domingo passado. Ele falou sobre a santificação do versículo 1 ao versículo 8. Ele falou também do versículo 9 ao versículo 12, sobre o amor fraternal e a vida exemplar. Lembra que ele falou sobre, né, o estilo de vida? Vida exemplar. A igreja precisa ter esse estilo de vida, aleluia, para glorificar a Deus. A nossa santificação é vontade de Deus. Aleluia, é vontade de Deus que eu e você, a igreja, ela busca a santificação, porque é vontade de Deus. E isso é um estilo de vida. E hoje nós vamos estar falando sobre a esperança na volta de Cristo. Diga comigo, a esperança na volta de Cristo. Aleluia. E é muito importante essa esperança, né? Estar ligado na volta de Jesus Cristo. Quando nós estamos aí atentos, ligados, a gente não perde nenhum evento que Deus tem para nós. Nós não perdemos, porque nós estamos esperando, aleluia, com atenção a volta do Senhor. Então, queridos, o primeiro versículo, eu quero ler com vocês, o primeiro versículo, que diz assim: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. A minha versão está na NVI, ok? Eu acredito que vai estar passando aqui também. Então, percebe-se que o apóstolo Paulo, ele no versículo 13, eu quero abordar com vocês aqui, 5 pontos antes de entrar no versículo 13, que o primeiro parece ser contraditório ter esperança diante da morte. Você pode entender isso? Parece ser contraditório ter esperança, né, diante da morte ou quando alguém morreu, mas não é contraditório, parece ser. Aqui o apóstolo Paulo, ele ensina à igreja de Tessalônica que o cristão, mesmo quando o seu corpo é levado à sepultura, ainda tem esperança. Então, nós vamos aprender aqui ao decorrer da palavra que o apóstolo Paulo estava ensinando à igreja de Tessalônica, mesmo quando o meu corpo, o seu corpo, é levado à sepultura e colocado ali na gaveta ou no chão, na terra, ainda há esperança. E um ponto aqui que o apóstolo Paulo, ele deixa claro, é que o crente, ele não morre definitivamente. Diga comigo, eu não vou morrer definitivamente. É o que ele está dizendo, o crente, ele não morre definitivamente, mas ele dorme em quem? Ele dorme no Senhor. Então, a introdução desses versículos aqui vão tratar disso. O crente, a igreja, ela não morre definitivamente, mas ela dorme no Senhor. O segundo ponto, nesse versículo de 13 a 18, o apóstolo Paulo, ele consola os cristãos da igreja de Tessalônica, quando
quanto à morte, aqueles que já morreram, né? E houve aqui uma indagação, uma pergunta para o apóstolo Paulo. O terceiro ponto aqui desses versículos, ele ensina que o crente não devem viver dominado pela tristeza e nem dominado pelo medo. Lembra da pandemia? Graças a Deus já se foi, né? Graças a Deus já passou, né? Aquela coisa terrível. Mas sempre, quando estávamos ministrando aqui, na época da pandemia, uma das coisas que sempre os ministrantes deixou claro: você, igreja, não precisa ter medo da morte, não precisa ficar triste, porque pode correr o risco do seu corpo ser levado à sepultura. Então, ele ensina que os crentes não devem viver dominados pela tristeza, como aqueles que não têm esperança, porque a morte não é o fim para aqueles que estão em Cristo Jesus. A morte não é o fim para aqueles que abraçam o Evangelho, guardam o Evangelho, vivem o Evangelho e andam pelo Evangelho. A morte não é o fim. Um outro ponto dentro desses versículos que o apóstolo Paulo está ensinando é que a esperança cristã, ela está fundamentada na ressurreição de Cristo e na promessa da sua volta. Então, nesse contexto desses versículos, você vai entender que a esperança que ele fala do crente está fundamentada na ressurreição de Jesus Cristo. Lembra que a partir do versículo 14, ele fala: assim como ele, se você estiver nele, assim também vai acontecer com você. Quer dizer, assim como Jesus ressuscitou, aleluia, os mortos em Cristo também ressuscitarão, aleluia. E um outro ponto dentro desse contexto é que a fé em Cristo transforma a maneira como enfrentar a morte. Quando a sua fé está fundamentada na palavra de Deus, quando a sua fé está fundamentada em Cristo Jesus, aleluia, isso muda a sua mente, muda, o seu conceito em pensar sobre a morte. A morte para você não é pavor, a morte para você não é uma coisa que nunca mais você vai ver em ninguém. O crente, a igreja de Cristo Jesus, ela aguarda a esperança da ressurreição. O cristão, ele pode sentir saudade, o cristão pode chorar, mas a sua dor, ela é acompanhada pela certeza de que haverá um reencontro juntamente com o Senhor na glória, aleluia. É claro que o choro é normal. Quando Deus levou a minha neta, eu chorei, é normal chorar, é normal você chorar, mas é importante também saber que esse choro nosso, ele está acompanhado de uma certeza que nós vamos nos reencontrar juntamente com o Senhor, aleluia, nas nuvens do céu, para estar para sempre com Ele. Quem está entendendo, diga amém. Então, esses versículos, de 13 ao versículo 18, vai tratar disso. Então, o versículo que eu li, fala sobre o crente não morre definitivamente. É o que eu já pedi para você declarar. O cristão, ele traz uma grande esperança. E aqui, a parte do versículo 13, o apóstolo Paulo, ele fala sobre aqueles que dormem. Ao versículo: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, vírgula. Quando Paulo está dizendo aqui sobre essa ignorância, não é
aquele homem rústico, aquela mulher rústica, você entendeu? Nervosa, nervoso, bravo, né? Não, essa ignorância aqui é falta de conhecimento. O profeta Oséias, ele diz uma coisa interessante: o meu povo perece por falta de conhecimento. Muitos entram, e permita a minha palavra, em parafuso por falta de conhecimento. Muitos entram em um estado de tristeza profunda, de uma angústia profunda, em uma depressão profunda, por falta de conhecimento. Porque a tristeza profunda, ela leva a pessoa, aqui tem uma psicóloga aqui, a sofrer, possivelmente, uma depressão. A tristeza. Por isso que o apóstolo, por isso que Davi, lá no capítulo 42, 43 do Salmo, ele faz uma pergunta para a alma dele mesmo: por que está abatida dentro de mim, ó minha alma? Por que você está abatido? Por que você está triste? Então, o crente não precisa de tristeza na vida. Sabe por quê? Porque Jesus é a nossa esperança. Aleluia. Jesus é a nossa esperança. E olha aqui, Efésios capítulo 2. Eu vou ler alguns versículos com os irmãos. Efésios capítulo 2, no versículo 12 ao versículo 13. O apóstolo Paulo, quando escreve aqui a igreja de Éfeso, olha o que ele fala: portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por natureza, por nascimento, e chamado incircuncisão, pelo que se chama circuncisão, feito no corpo por mão humana, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separado da comunidade de Israel, sendo estrangeiro quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Vocês viram como que é? Então, o apóstolo Paulo está trazendo aqui, para os irmãos de Éfeso, como eles eram sem Cristo. Como era a vida deles, o comportamento sem salvação, sem a comunhão com o Senhor. E no versículo 13 ele diz: mas agora, olha aí, mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Vocês foram aproximados. Eu estou próximo de Jesus. Eu não estou longe de Jesus, mas eu estou próximo dele. Eu ando com ele, eu tenho comunhão com ele. Aleluia. Eu converso com ele nas minhas orações. Eu converso com o Senhor na palavra e ele conversa comigo. Então, queridos, o que Paulo está dizendo aqui agora? Vocês estão próximos, vocês estão ao lado de Cristo. E por isso que lá ele está dizendo, em 1 Tessalônica: não quero que vocês sejam ignorantes. Vamos conhecer a palavra. Se esses irmãos aqui todos conhecessem a palavra nitidamente, eles não tinham razão para estar triste. Por que eu estou fazendo essas colocações? Porque eu tenho que trazer o texto para mim hoje, trazer o texto para você hoje, para os nossos dias. A aplicação para os nossos dias. Então, eu não preciso estar triste em relação ao meu papai e a minha mamãe que já se foi. Porque eu sei que no dia que a trombeta de Deus soar, aleluia, eles vão ressuscitar. Se eu estiver vivo, primeiro do que eu ainda.
É um privilégio do cristão. É um privilégio daqueles que andam com Cristo. É um privilégio daqueles que estão perto de Cristo. Mesmo morto, você vai ter um privilégio. Diga comigo, se eu morrer, eu terei privilégios. Eu terei privilégios. Você vai ver ao decorrer do texto aqui. Então, surgiu, porque Paulo fala isso sobre a ignorância? Surgiu uma confusão na igreja com os cristãos que haviam morrido, né? E a pergunta era, como eles iriam se beneficiar com a volta de Jesus Cristo? Como eles iriam beneficiar? E aqui o apóstolo Paulo, ele traz uma resposta já no versículo 13. A resposta do apóstolo Paulo, ela é direta. Eles ressuscitarão primeiro. E os vivos os seguirão. Essa é a resposta do apóstolo Paulo. O que Paulo estava dizendo, estava afirmando aqui, irmãos? Que a morte não é o fim para quem está em Cristo Jesus. A morte, ela não é o fim para quem está em Cristo Jesus. Aleluia. Que coisa maravilhosa. E olha o versículo 14. O versículo 14, a esperança da ressurreição está em Cristo Jesus. Diga comigo, a esperança da minha ressurreição está em Jesus Cristo. Ela está em Jesus Cristo. Aí ele fala, se cremos que Jesus, ele morreu, ressurgiu, ressuscitou, cremos também que Deus trará mediante Jesus e juntamente com ele aqueles que nele dormem. Olha aí, naqueles que nele dormem. Será que o meu pai morreu sem conhecer o Evangelho? O meu pai não quis aceitar o Evangelho? O meu primo, o meu sobrinho, o meu tio, e ele morreu sem aceitar Jesus Cristo. Ele está dormindo em Cristo ou ele está dormindo sem Cristo? Hã? Sem Cristo. E essa ressurreição aqui, que o apóstolo Paulo trabalha, é para aqueles que estão em Cristo Jesus. É para aqueles que morreram em Cristo Jesus. E o que eu posso aprender então, pastor? Esse versículo 14, ele afirma que assim como Jesus, ele morreu e ele ressuscitou, Deus também trará com ele aqueles que dormem com ele. O apóstolo Paulo não trata a morte como eu e você trata. Não, o fulano morreu. O apóstolo Paulo trata que se você está em Cristo, você está dormindo com ele. Aleluia. Dormindo. E quem dorme, um dia acorda, sim ou não? Quem dorme, um dia acorda. Você pode ter aquele sono profundo no seu dia a dia, você trabalhou, cansou o seu corpo, fez a sua caminhada. Tem irmãos que gostam de fazer uma corrida, né? Quem sabe você correu aí 10 quilômetros, amém, coisa boa, né? Aí chega, oh, que sono, estou querendo dormir. Deita, dorme, aquela maravilha. Mas 6, 7 horas da manhã, né? Você já começa ali ouvir barulhos que você tem que levantar para trabalhar no outro dia. Tem uns que colocam até o celular, né? Para acordar. Então, o apóstolo Paulo, ele trabalha isso comigo e com você, com a igreja. A morte não é um espanto. Aqueles que morrem estão dormindo.
A ressurreição de Jesus Cristo, ela é aguardada pela igreja. Ela é aguardada pelos salvos. Essa ressurreição, quando Jesus descer novamente nessa terra. Quer dizer, ele não vai pisar na terra. O professor Ricardo ensinou isso, né? Ele vai estar em nuvens, ele vai estar na nuvem, mas ele vai voltar, ele vai descer, ele vai vir novamente. Então esse momento é aguardado pela igreja. Esse momento é aguardado com aqueles que andam com o Senhor, que está perto do Senhor. Essa é a nossa esperança. A nossa esperança, ela não está em circunstância. A minha esperança, a sua esperança não está no que o pastor pregou, no que o professor ensinou, mas a nossa esperança, a minha vitória, aleluia, ela está garantida em Cristo Jesus, aleluia. Não é na circunstância. Eu vou ser salvo porque eu fiquei crente e agora eu sou bonzinho. É porque você foi transformado, não é porque você é bom, é porque Jesus é bom, a graça dele te alcançou, aleluia. Então, quem crê em Jesus Cristo, irmãos, pode enfrentar o luto. Quem crê em Jesus Cristo tem esperança. Porque nesse versículo aqui, 14, ele fala que a ressurreição de Jesus Cristo garante para mim e para você a nossa ressurreição. Jesus ressuscitou, e o versículo 14 diz, assim como ele ressuscitou, nós vamos também, os que dormem em Cristo, vão também ressuscitar. Aleluia. E nós vamos ver isso aqui com mais profundidade ainda. Olha o versículo 15, o que o apóstolo Paulo está dizendo. Dizemos a vocês. Quem estava dizendo aqui? Eu não sei se é a sua versão, mas a NVI está dizendo aqui, na minha versão diz assim, dizemos a vocês, o versículo 15. Pela palavra do Senhor. Quem estava com o apóstolo Paulo? Timóteo e Silas. Timóteo e Silas, ou Silvano, né? O Silas é o mesmo Silvano. Então, era eles que estavam. Então, a mesma revelação que Paulo traz para a igreja, Timóteo e Silas também concordam com o apóstolo Paulo, concorda com ele. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Não precederemos, quer dizer, não pensa que você que ficou vivo para a ressurreição, para a volta de Jesus Cristo, você vai ter o privilégio de estar arrebatado com Ele primeiro. Não, primeiro são os mortos em Cristo. E depois, nós, os que estamos vivos. Eu já estou com 68 anos. Eu acredito que eu vou ser ressuscitado. Jesus pode voltar amanhã, né, irmão Valdeci? Mas diante, né, dos acontecimentos, e muita gente ainda para conhecer o Evangelho, porque o Senhor não vai voltar antes que todos conheçam a palavra, a Bíblia que nos ensina isso, ok? Mas já ouviu, irmãos, todos vão ter que conhecer a verdade, a palavra. Você está entendendo isso? Então, pegando nesse tempo nosso, eu acredito
que eu não vou ser arrebatado, eu vou ser ressuscitado. E tem alguém que acompanha eu também, né? Amém, irmãos? Tem uns da minha idade aí, outros mais que vão acompanhar eu também. Glória a Deus por isso, aleluia. É o que Paulo fala, não precisa ser ignorante em relação a isso, porque vocês têm uma esperança maravilhosa, aleluia. Vocês têm um privilégio maravilhoso. Você imagina aquele povo ali perguntando para Paulo: Paulo, a minha mãe já foi, o meu pai já foi, a minha filha, olha, os meus parentes já foram, tinha um vizinho maravilhoso, eles morreram. Aí Paulo fala: olha, se eles morreram em Cristo, você não precisa ficar triste, porque eles vão ressuscitar, aleluia. Você está entendendo isso, irmãos? Às vezes a gente lê o capítulo 4 de Tessalonicenses, mas não detalha esses versículos na nossa mente, na nossa memória, para a gente conhecer a profundidade. Interessante, olha, mas pastor, como que o apóstolo Paulo ele ficou sabendo disso? Aqui a Bíblia, né? Não diz se foi por uma revelação, se Deus chegou e falou com ele, se o anjo revelou a ele, mas ele está falando: dizemos a vocês pela palavra de Deus. É pela palavra. Quer dizer, ali não estava vindo da mente do apóstolo Paulo, mas estava vindo diretamente do trono de Deus para aquela igreja por intermédio do apóstolo Paulo. E eu quero ir um pouco mais abaixo. O texto mostra que não era só o apóstolo Paulo que tinha essa certeza. Timóteo e Silas também tinham esta mesma convicção que o apóstolo Paulo tinha. Aí ele fala: dizemos a vocês pela palavra. Ele está dizendo uma coisa pela palavra, que depois ele ensinou isso também à igreja de Corinto. Mas espera aí, pastor, Corinto está, a primeira e segunda Coríntios está primeiro de Tessalonicenses. As cartas, a primeira e a segunda carta de Tessalonicenses foi a primeira carta do apóstolo Paulo. Foi a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu, foi a carta aos Tessalonicenses. Então ele ensina isso aos Tessalonicenses e ele volta a ensinar também para os irmãos de Corinto. E eu quero ler alguns versículos com vocês aqui, o que Paulo está dizendo lá em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 50. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do 50. Olha o que ele fala sobre o que ele falou lá no versículo 15. Ele fala assim: irmãos, eu lhes declaro. Paulo estava com alguém aqui ou estava só? Ele estava só. Aqui não estava Silvano e aqui não estava Timóteo. Irmãos, ele está falando. Eu lhes declaro que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Olha que coisa linda. Então ele traz isso daqui. Aí no 51 ele fala: eis que eu lhe digo um mistério. O que ele está dizendo? Tem um mistério aqui. E esse mesmo mistério que ele está dizendo aqui, é o mistério que vai acontecer quando a trombeta do Senhor soar, lá no capítulo 16, no versículo 16 e o 17. Olha o que ele fala: há um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Esses transformados aqui, é o que ele está dizendo no versículo 15, que nós não antecederemos, quer dizer, nós não vamos ser transformados primeiro do que aqueles que dormem.
Amém, igreja? Estão entendendo isso? E ele ensina isso aos irmãos de Corinto. Aí ele fala, no momento, num abrir e fechar de olhos, o som da última trombeta. Lá embaixo nós vamos ver que o próprio Senhor vai dar ordem para tocar a última trombeta na carta, aqui de Tessalonicenses. E aqui ele já está dizendo, em um momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aleluia! Aqueles vivos que Paulo está dizendo lá no versículo 5, eles vão ser transformados. Aleluia! Se anda de moleta, a moleta vai subir para o céu, sim ou não? Não! Você vai ser transformado. Está com dor no joelho, igual o professor Ricardo? Não vai ter dor de joelho. Tem 8 pinos na coluna. Vai sair esses pinos, não vai subir. Você tem problema nos seus órgãos, tem problema de saúde, lá não vai ter mais esse tipo de problema. Você sabe por quê? Porque nós vamos ser transformados, aleluia. Vamos conversar um pouquinho comigo. Pastor, o que é uma transformação? Você está sentado num banco aí. Não sei de onde veio essa árvore. Bom, a árvore eu sei. Veio lá do Mato Grosso, de Alta Floresta. Eu comprei lá de uma empresa lá de Alta Floresta. Mas eu não sei quem derrubou, não sei de nada. Mas um dia ela era uma árvore. Alguém pegou essa árvore, levou para a madeireira, tratou a madeira, cortou a madeira, depois foi levado para uma marcenaria, para o marceneiro, e o marceneiro, dentro de um projeto, ele formou agora um banco. Esse banco é uma árvore ou é algo para você sentar? Claro, pastor. Esse banco foi transformado, ele foi feito. Ele foi modificado, ele só tem a madeira. Então, queridos, você, se no arrebatamento da igreja estiver vivo, nós vamos ser transformados. Porque lá no céu não entra corrupção. Corrupção, vocês vão entender isso aqui. Olha que ele fala. Pois é necessário que aquilo que é corruptível, aquilo que é corrupto, você está entendendo isso? Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de uma incorruptibilidade, e aquilo que é mortal, ela se revista da imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de uma incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: a morte foi tragada pela vitória. A morte foi tragada pela vitória. Jesus Cristo é a nossa vitória. A morte de Jesus na cruz do Calvário me deu uma vitória, te deu uma vitória, te deu uma garantia de ser chamado filhos de Deus, aleluia, e herdeiros e co-herdeiro com Ele do reino do céu. Então, aquilo que é corrupto, que é corruptível, vai se revestir de uma incorruptibilidade. Essa mente perversa, ela vai ficar aqui na terra, ela vai ser extirpada, o coração ruim será extirpado, tudo será refeito novamente, aleluia. Assim como Deus fez lá no início, o homem, quando Deus fez Adão e Eva, o que ele falou? Tudo o que eu fiz
foi bom, foi tudo perfeito. Mas quando entrou o pecado, entrou também a imperfeição, entrou a corrupção. Então, queridos, é importante entender isso que Paulo também ensina à igreja de Corinto. Vamos um pouquinho abaixo. Todos os salvos participarão igualmente da transformação. Olha aí, todos os salvos vão participar da transformação e da volta do Senhor. Diga comigo, a volta do Senhor é pública. Ô pastor, é isso, professor? A volta do Senhor, ela é pública, pública. Aleluia. Então, o que Paulo está ensinando à igreja na sua primeira carta, não é coisa da cabeça dele. Jesus já tinha falado, os anjos já tinham falado isso. E eu quero trazer alguns textos aqui para vocês. Que a volta do Senhor Jesus, o arrebatamento da igreja é público. A Bíblia ensina que a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, ela não será um acontecimento secreto, mas público e glorioso e visto a toda a humanidade. Ela é vista a toda a humanidade. Será visível. Mateus capítulo 24, versículo 30. Vamos ver o que está escrito aí? Mateus 24, versículo 30. Quem falou isso daqui? Foi o próprio Jesus. Olha aí. Jesus, ele declarou que então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem. Vai aparecer no céu um sinal do Filho do Homem. E esse sinal é público, esse sinal é visível. E todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder, aleluia, e grande glória. Não é só com poder e glória, é com poder e grande glória, aleluia. E grande glória. Então, o próprio Jesus, ele ensinando os seus discípulos aqui, né? Quando ele entra em Jerusalém, ele declara isso, ele ensina isso. Mais um ponto para você entender o Apocalipse, capítulo 1, o professor Ricardo deixou isso muito claro na sua exposição. Apocalipse 1, no versículo 7, diz assim: eis que ele vem com as nuvens. Olha que coisa linda, com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aquele que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Assim será. Amém. Mais um ponto para você entender que a volta do Senhor Jesus Cristo, o arrebatamento da igreja, será pública, será visível. Atos capítulo 1, do versículo 10 e o versículo 11. E aqui, quem estava dizendo, eram os anjos do Senhor que estava confirmando isso daqui. Olha aí o versículo 10. E eles ficaram com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes diziam: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vós ele foi levado ao céu, voltará da mesma forma como o vira subir. Aleluia. Tem dúvida aqui, irmãos, que a volta do Senhor Jesus é pública? Tem muitos teólogos que dizem que a volta do Senhor Jesus não é pública, mas
eu creio na palavra, eu creio no que está escrito na palavra fiel de Deus, que a volta do Senhor, ela é pública e todos os olhos o verão. Então, a volta do Senhor Jesus Cristo, ela será gloriosa, como eu disse. Ela será visível, aleluia, e ela será inconfundível. Inconfundível. Não será aquele evento oculto, ok? Mas será um evento onde todos os povos da terra vão ver. E aqueles que não abraçaram o Evangelho, e aqueles que não se converteram a Jesus Cristo, é o que o texto está dizendo. Eles vão se lamentar. E muitos se lamentarão, diz a palavra. Mas é aqueles que não aceitaram Jesus. As nações vão se lamentar, porque negaram o Filho de Deus, abandonaram a verdade. Queridos, e será que nos nossos dias, aqui em Goiânia, isso não está acontecendo? Eu quero aplicar para os nossos dias. Muitos estão levando a caminhada cristã de brincadeirinha, brincando de ser crente. Você sabia disso? Infelizmente. E essas pessoas que estão brincando de ser crente, que estão brincando com o Evangelho, esses pastores que estão pregando o Evangelho que não é o Evangelho do Senhor Jesus, eles vão se lamentar. Você sabe por quê? Porque eles não vão ser arrebatados. E aí vem o lamento. Então, igreja do Senhor Jesus, não abra mão da sua esperança. Não abra mão da sua comunhão que você tem com Jesus Cristo. Não abra mão da certeza que você tem da sua salvação. Não aceita ninguém jogar pedra em você. Não aceita o inimigo apontar o dedo para você. Declara: eu, em nome de Jesus Cristo, sou salvo, sou salva, aleluia, pelo sangue do Senhor. E eu tenho a minha redenção garantida, aleluia. Então a volta de Jesus Cristo, ela é pública, como eu disse, ela será gloriosa, é inconfundível, e ela não será um evento oculto, ok? Mas ela vai ser um evento onde todos vão poder acompanhar. A Escritura nos ensina que todos verão a manifestação do Filho do Homem. Então, por isso, queridos, eu quero deixar uma palavra de exortação, mas uma palavra bíblica. Viva a vida de Cristo. Viva a vida de Cristo e com Cristo. Amém? Eu creio que não serei responsável por aqueles que levarem a palavra do Senhor de qualquer maneira. Eu não serei responsável por essas pessoas. Essa igreja não será responsável por aqueles que levam a vida cristã de qualquer maneira. Essa comunidade presbiteriana não será responsável por aqueles que não querem levar a sério a caminhada com Jesus Cristo. Então eu deixo essa exortação para os irmãos. E essa exortação, Jesus, ele também fez, ele deixou com a igreja. O apóstolo Paulo também trouxe uma palavra exortativa para a igreja naquela época. O versículo 16... ele diz assim: depois dada a ordem com a voz do arcanjo e ao soar da trombeta de Deus, o
próprio Senhor descerá do céu. Quem vai descer, irmãos? O próprio Senhor descerá do céu. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, o versículo 16, ele mostra, aleluia, claramente agora, a ordem de Deus para o anjo que vai tocar a trombeta. É claro, é uma ordem de Deus. E essa ordem aqui começa agora os acontecimentos da vinda do Senhor Jesus Cristo. E um dos acontecimentos é que os salvos em Cristo vão subir. E o outro acontecimento, que aqueles que ficarem aqui vão ficar se lamentando. Vão ficar se lamentando. Você pode dizer misericórdia comigo? Misericórdia. Vão ficar se lamentando. Então, queridos, a palavra diz, primeiro ponto, o Senhor mesmo descerá do céu, e o Senhor não enviará nenhum representante para ele. É ele mesmo. O Senhor não vai enviar um anjo, o Senhor não vai enviar um apóstolo. Não, é Ele que vai descer, é Ele mesmo que virá, é Ele que estará na nuvem do céu, é Ele que chamará a igreja, aleluia. E os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. Você faz parte dessa caravana, diz amém comigo? Amém, glória a Deus. Então, tem 5 pontos aqui no versículo 16. Primeiro ponto, o Senhor descerá do céu, claro, pastor. Segundo ponto, haverá brado. Haverá um brado. No versículo 16. Um outro, a voz do arcanjo. A trombeta vai soar, aleluia. Um outro, os mortos em Cristo ressuscitarão. Então, eu tiro uma lição para mim e uma lição para você. A segunda vinda de Cristo, ela será literal, gloriosa, maravilhosa e será pública para todos nós. Amém? Que coisa maravilhosa. E eu quero já encerrar fazendo um resumo do versículo 17 e o versículo 18. Que diz assim: depois disso, depois do quê? Da trombeta, depois do brado, depois da ressurreição, já aconteceu tudo, o evento já aconteceu. Então ele está falando, depois disso, os que estivermos vivos, nós seremos arrebatados. Aleluia. Nós seremos arrebatados, juntamente com ele. Aleluia. O versículo 18, ele traz um ensino, eu só li a primeira parte do 17, o 18 ele diz assim, consolem-se uns aos outros com estas palavras. Quer dizer, se tiver alguém do seu lado, se tiver algum familiar seu, que não tem esperança, se tiver alguma família ou alguém da sua casa que não aceitou Jesus, prega para ele, consola ele com essas palavras. Traga um consolo para o coração dele. Quem sabe ele não entende sobre arrebatamento, ele não entende sobre evangelho, ele não entende sobre o que vai acontecer na volta do Senhor. Então o versículo 18 é praticamente para que a igreja de Tessalônica estivesse ali trazendo uma palavra de consolo para aquelas pessoas fracas na fé. Será que nos nossos dias tem gente fraca na fé? Sim ou não? Irmãos, lá no Apocalipse, o professor Ricardo trabalhou isso. No capítulo 3, quando ele escreve as cartas às igrejas, ele fala assim, eu conheço a fraqueza de vocês. Tem um crente fraco.
Mas lá no Apocalipse ele fala, mas tem uma coisa, vocês guardaram a palavra da minha perseverança. Então, a palavra da perseverança é a palavra de Deus. Vamos perseverar na palavra de Deus, mesmo fraco, mesmo fraco, vamos perseverar na palavra de Deus. E aqui no final, eu quero só trazer uma conclusão. Tessalonicenses, esse capítulo 4, ele apresenta, como eu disse no início, 3 marcas. Essas 3 marcas são 3 marcas verdadeiras que um cristão tem que ter. Tem que lutar, tem que buscar essas marcas. 2, o pastor Rafael falou. E a outra, eu estou falando hoje, que é a esperança. O cristão tem que ter essas 3 marcas. Vida de santidade. O pastor Rafael falou domingo passado. 2º ponto, amor. Ele falou sobre o amor. Vai lá no versículo 7 e 8, que ele está falando sobre o amor. E aqui, 3º ponto, esperança do cristão. Então são 4 pilares. Santidade, viver para agradar a Deus. Eu não tenho que viver para agradar A, B, C ou D. É claro que eu tenho que ter uma boa comunhão. Eu tenho que ter uma boa comunhão com a minha família, com a minha esposa. Aleluia. Mas o que eu tenho que agradar mesmo é o Senhor. Porque as pessoas aqui na terra nunca você vai agradar. Mas lá no texto de Paulo, no capítulo 4, diz que esta é a vontade de Deus, que todos se santifiquem. Vida de santificação é vontade de Deus, não é uma obrigação sua, é vontade de Deus. Aleluia. E se eu não estiver no centro da vontade de Deus, eu vou estar no centro da vontade da minha carne. Eu vou querer fazer o que é melhor para a minha carne. Santidade, amor e esperança. Então, irmãos, eu quero deixar para vocês esse capítulo 4 encerrado, dizendo para você, fica firme, esperando a volta de Cristo. Vive em santidade. Ama a igreja, ama os seus irmãos, ama o seu vizinho, embora que você não concorda com ele, mas ama ele. Porque assim você vai estar fazendo a vontade de Deus. Vamos ficar de pé. Aleluia. Depois dessa oração, o professor Ricardo está com a palavra para fazer um encerramento, mas eu quero abençoar a sua vida. Deus, nós terminamos hoje, ó Deus, o capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, a tua palavra, que fala sobre uma nova vida que nós vamos ter com o Senhor, ali no céu. Ó Deus, a igreja do Senhor que está aqui hoje, ouviu claramente que esses eventos, eles vão acontecer. E é público, é nítido, é glorioso. Ó Deus, e que o teu povo, que a igreja do Parque Ateneu, Pai, esteja envolvido nesses eventos do Senhor. Todos estejam envolvidos, Pai, mesmo aquele que é fraco, mas que a graça do Senhor possa alcançar o coração do meu irmão, da minha irmã.
Ó Deus, em nome de Jesus, nos dê graça para entender e para viver a tua palavra como ela é e não como eu quero. Ó Deus, em nome de Jesus, nos abençoe. É a minha oração, Pai, em nome de Jesus.